mais velho. A dona Vera, se a senhora estiver escutando, a senhora entenda que Deus te ama e nunca errou. E todos os irmãos que hoje foram separados e consagrados a Deus, seja em qualquer cargo ou ministério, entenda que se foi colocado em nossas mãos, nós devemos honrar, não somente Deus, louvar a Deus, mas a nossos pastores. Então, tem uma canção que fala sobre o sonhador. Pode colocar, irmão Walter, por gentileza. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu cantava assim. Maravilha, que benção. Ficamos de pé, queridos. Quero convidar o pastor Fernando Luz de Souza, que vai estar sendo o portador de Deus para nós nessa noite. Estende a tua mão para cá. Liberamos sobre o teu filho palavras de bênção. E nós cremos, Senhor, que o Senhor, mais uma vez, capacitará o teu filho a transmitir a tua palavra de maneira que nós venhamos a entender e entrar no nosso coração. Usa o teu vaso, porque a glória, a honra é só para ti. Verdade. Boa noite, igreja. Graça e paz. Por gentileza, pode tomar teu assento, mas glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Que privilégio que nós temos, né, meus irmãos? De estar na casa do Senhor, adorando o seu santo nome, sentindo essa presença maravilhosa. Quem já sentiu a presença de Deus aí? Amém. Vamos então estar fazendo leitura. Vamos usar 2 textos como base. Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao versículo 3. Depois, Mateus, capítulo 12, versículo 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Em outras traduções, meus irmãos, não apagará o pavio que fumega. E em verdade promulgará o direito. Amém? Em Mateus, capítulo 12, versículo 15, diz: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, quem escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará o juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que ainda fumega. Amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta palavra, a qual nós fizemos leitura, a primeira ali, é uma profecia de Isaías a respeito do Messias. Isaías, ele é conhecido pelos estudiosos bíblicos como o profeta messiânico, por fazer várias profecias a respeito do Messias, consequentemente a Jesus, né? Como nós entendemos e cremos que é o Messias. Isaías vai fazer várias profecias, algumas muito conhecidas, como aquela, meus irmãos, que a gente usa muito, né, no Natal, para falar do nascimento de Jesus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O menino nos nasceu, um filho se vos deu, e todo o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Santo é o nome do Senhor Jesus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De várias profecias de Isaías, vai ter uma em específico, no capítulo 42, que ele vai tratar de algumas características do Messias, essas a qual nós fizemos leitura aqui, que ele será alguém manso, que ele não vai
pregar o seu governo, que ele não vai mostrar o seu reino através de violência, através de espada. Ninguém vai ouvir ele gritar nas praças, ninguém vai ver ele agir com violência, mas sim ele será um Messias humilde e manso. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala sobre as características desse Messias, e ele vai dizer o quê? Que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que ainda fumega. Óbvio que o profeta aqui, ele está fazendo uma menção no modo figurado, né? O que ele queria dizer sobre isso? Que o Messias, ele não vai esmagar aquele que já está quebrado. Ele não vai vir para esmagar aquele que está ferido. Ele não vai vir para implantar o seu governo através de violência. Ele não vai apagar aquele pavio que ainda fumega. O que é uma cana quebrada, né, meus irmãos? É uma forma de bambu, pequeno assim, aproximadamente 1 metro e pouco, que quando se quebrava, perdia sua utilidade. Era muito usado para usar como instrumentos musicais, mas quando ela era trilhada, quando ela quebrada, ela perdia a sua utilidade. De igual modo, o pavio que fumega, né? Para que serviria o pavio? Para iluminar. Quando ele estava apenas fumegando, ele perdia a sua utilidade, porque ele não iluminava mais. E a palavra de Deus vai nos dizer, e vai mostrar as características deste Messias, que ele não vai vir para esmagar a cana quebrada, glória a Deus, e nem apagar o pavio que ainda fumega. Essa é uma das características desse Messias, meus irmãos. E essa profecia, ela vai se cumprir e vai ser narrada pelo evangelista Mateus. Nós conseguimos entender, meus irmãos, e é de muita importância, nós citar o capítulo 12, o versículo 9 do Evangelho de Mateus, que vai nos contar a história, o contexto do começo da realização dessa profecia. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que o Senhor vai entrar na sinagoga dos fariseus, e vai chegar ali, vai se deparar com um homem que tinha uma mão ressequida, um homem que tinha uma deficiência. E ali os fariseus, procurando algo para acusar Jesus, vão perguntar para Jesus: é lícito curar no sábado? Era o dia de sábado. E Jesus, com muita sabedoria, né? Toda a sabedoria está sobre os seus ombros, ele vai responder assim: olha, quem de vocês, tendo uma ovelha, e no dia de sábado essa ovelha cair em uma cova, vocês não vão ir resgatá-la? Ora, uma ovelha vale mais que um homem? Então é lícito fazer o bem no sábado. Olha como Jesus tratava aqueles que, pela tradição judaica, pela religião, era tratado como uma pessoa quebrada, né? Pessoa inútil, pela tradição. E o que Jesus faz? Jesus chama aquele que tinha a mão ressequida e vai curar aquele homem. Vai curar aquele homem. Meus irmãos, para que nós possamos entender um pouco melhor, alguma pessoa que era cometido de alguma deficiência naquela época, segundo a tradição religiosa e judaica, era decorrente de algum pecado cometido por ele ou pelos seus pais. Então essa pessoa, normalmente, ela estava totalmente quebrada, não apenas pela doença física, pela enfermidade ou pela deficiência, mas sim também pelo tratamento. Ela era considerada uma pessoa amaldiçoada, ela era conhecida como uma pessoa impura. E Jesus, quando ele chega neste ambiente, ele mostra o quê? Que ele é diferente. Que ele é diferente, ele quebra paradigmas. Ele chega naquela situação, num dia de sábado, e ele, com amor, para se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, ele atende aquele homem, não só a sua necessidade física, mas ele trata da alma daquele homem. Aquele homem que pela sociedade era discriminado. Aquele homem que pela sociedade era tratado como uma pessoa inútil. Nós vimos isso, entendemos através da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus está passando pelo cego de nascença, e junto com os seus discípulos, e os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os seus pais? E Jesus vai responder: nem ele pecou,
e nem seus pais. Ele está assim para que se cumpra nele a glória de Deus, que se manifeste a glória de Deus. Nós conseguimos entender como era a tradição, como excluía certas pessoas, como eles achavam que talvez Jesus, ele iria vir, o Messias, iria vir para esmagar aqueles que estavam quebrados, e apagar aquele pavio que ainda fumega. E Jesus está mostrando ali que o Messias era diferente. Ele quebrava esses paradigmas da religião, ele quebrava para mostrar que o seu reino ia ser exposto para o mundo, para a humanidade, através do amor, através da misericórdia, através da justiça, através da compaixão. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Mas quando ele cura aquele homem, quando o milagre acontece, o que eles vão fazer? Vão procurar matar Jesus. E o que Jesus faz? Jesus se retira, se cumprindo a profecia. Ele não vai agir com violência, ele não vai gritar, ele não vai pegar em espada. O governo dele é diferente. Esse Jesus que a gente serve é diferente. Ele se retira daquele local. E a palavra de Deus vai nos dizer que uma multidão seguia Jesus ainda. No versículo 15. Isso é muito profundo, muito profundo. Uma multidão seguia Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos seguiram, e todos ele curou. E todos ele curou. Uma multidão seguiu Jesus, e todos ele curou. Meus irmãos, eu confesso para vocês que esta frase, esse versículo me chamou muita atenção, principalmente esta parte que diz que todos ele curou. Porque talvez quando nós lemos esse texto, podemos imaginar assim, que Jesus ele fez uma certa forma de fila, vinha alguém com um problema ali, que estava enfrentando alguma deficiência, alguma enfermidade, Jesus olhava, curava e dizia, próximo, vem, próximo, curava o cego, curava o mudo, curava o surdo. E eu consegui, meus irmãos, através da luz da palavra de Deus, compreender o que significava isso. Porque a palavra usada aqui, no original grego, é importante falar isso, meus irmãos, é muito importante. É terapeu, que significa terapia, a mesma palavra usada para terapia. O que me fez entender e compreender a luz da palavra? Que o Senhor Jesus, ele não apenas curava o físico. Jesus, ele não apenas curava a enfermidade física, ele curava a alma das pessoas, ele tratava as pessoas, ele fazia ali um tratamento. Santo é o nome do Senhor Jesus. Como eu falei, meus irmãos, era muito discriminado as pessoas que enfrentavam alguma deficiência, tinham alguma deficiência, e de igual modo as pessoas que tinham algumas enfermidades. Pessoas que tinham algumas enfermidades eram tratadas como imundas. Como imundas. Era tratada assim pela religião. Não podia tocar em alguém que tinha o fluxo de sangue, porque era considerado impuro, e se tu tocasse, você ficasse impuro também. Nós vimos isso, e vimos como Jesus, ele quebra tudo isso, quando ele tem um encontro com a mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus vai nos dizer que havia uma mulher, 12 anos, sofria de um fluxo de sangue. Ela ouve falar de Jesus, já havia gastado tudo o que podia, com médicos, com tratamento, e nada tinha adiantado. Ela estava excluída, era considerada impura. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela enfrenta uma multidão. E pensando assim, se eu conseguir apenas tocar a orla das suas vestes, eu vou ser curada. E ela enfrenta a multidão. Ela toca na orla das vestes de Jesus. Imediatamente Jesus vai parar e vai dizer, quem me tocou? Os seus discípulos que o acompanhavam vai dizer, mestre, tu vê que uma multidão te acompanha e tu pergunta quem te tocou? E Jesus vai responder assim, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que aquela mulher temendo e tremendo, ela vai chegar para Jesus. Por que ela temia? Porque o impuro, quando tocava no puro, pela tradição, se tornava impuro também. O puro, quando tocava no impuro, se tornava impuro.
Mas Jesus, ele mostra que com ele é diferente. Ele mostra que o impuro, ao tocar no puro, se torna limpo, se torna puro. Santo é o nome do Senhor Jesus, porque ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Jesus, ele nos mostra isso. Ele nos mostra isso. E a profecia vai se cumprindo com a filha de Jairo. Não podia tocar num cadáver, que era considerado imundo, impuro ao tocar num cadáver. O que Jesus faz? A menina estava morta ali. Jesus diz: ela não está morta, ela está dormindo. Para Jesus, ela estava dormindo. Jesus vai fazer o que quando chega na casa de Jairo? Vai dizer: Talita cumi, levanta-te, menina. Pegando a menina pela mão. Jesus, ele age ao contrário, ele faz diferente. Ele faz diferente. Aquele leproso, santo é o nome do Senhor Jesus. Aquele leproso, quando chega para Jesus, ele pede, meus irmãos, para quê? Para ficar limpo. Por quê? Porque ele era considerado impuro. Olha o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 40 e versículo 41. Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Olha como Jesus é, meus irmãos. Isso me chama muito a atenção. Isso me chama muito a atenção. Ele está mostrando aqui, e se cumprindo a profecia de Isaías, que ele não veio para esmagar aquele que estava quebrado. Pessoas totalmente quebradas, meus irmãos, excluídas pelas sociedades, excluídas. A tradição dizia que eram impuras. E o que Jesus fazia? Eu não vou quebrar, eu vou restaurar. Ele restaurava, ele restaura. É isso que ele faz ainda. É isso que ele faz ainda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele sempre será eternamente o mesmo. Ele restaura vidas. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estás cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou aliviar. Eu tenho alívio, eu não vou esmagar, eu não vou terminar de apagar, eu vou aliviar. Vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Quem aqui que já aceitou esse Jesus, que tem uma caminhada com Ele, não se identifica com essa história? Totalmente quebrado, quase entrando em colapso. E quando se encontrou com Jesus, Ele restaurou a vida. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu delas. Glória a Deus, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Pessoas sofridas. Jesus viu o sofrimento, viu pessoas exaustas, estavam como ovelhas que não tinham pastor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele é o bom pastor. Ele vai fazer essa afirmação: eu sou o bom pastor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Jesus, Ele não lança ninguém fora. João capítulo 6, versículo 37. Aquele que vem a Ele, Ele não lança fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei
fora. Esse é o Jesus a qual nós servimos, meus irmãos. Ele age de uma forma diferente. Ele age de uma forma diferente. Ele é aquele que nos mostrou que o puro, ele limpa o impuro. O limpo, ele purifica o sujo. O santo, ele restaura o quebrado. Ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Ele não veio. Santo é o nome do Senhor Jesus. Após curar todos, meus irmãos, ele vai advertir, falando assim: olha, que não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. A primeira palavra que nós fizemos leitura, a profecia que foi dito pelo profeta Isaías. Ele vai dizer para aqueles que ele curou: olha, não espalhe muita publicidade. Para o quê? Para se cumprir a profecia. Nota a preocupação que Jesus tinha de se cumprir a profecia, de se cumprir as escrituras, aquilo que a palavra dizia a seu respeito. Isso me chama muita atenção, meus irmãos, porque nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Todos os exemplos de Jesus, mas esse é muito importante também, porque se preocupar com o que a palavra diz, com as escrituras diz, é muita informação, meus irmãos. Se nós não usar a palavra como bússola, como guia, nós vamos se atrapalhar. É a palavra, é o que nós temos, é a palavra de Deus. Ele deixou a palavra, toda a palavra é inspirada por Deus. Jesus, ele fazia para cumprir as escrituras. O que está escrito na escritura? Tem que cumprir o que está escrito nas escrituras. Tem que fazer aquilo que está nas escrituras. Santo é o nome do Senhor Jesus, e as profecias começam a se cumprir. Ele começa a fazer aquilo que foi profetizado pelos profetas. Mateus capítulo 12, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus: eis aqui o meu servo, quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Somente essa parte, depois a gente vai para outra ali. Eis aqui meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Faz nós nos lembrar, né, meus irmãos, do batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Olha as profecias se cumprindo. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que cena linda, as profecias se cumprindo sobre o Messias. Ele vai ser, meus irmãos, o juízo para os gentios. Aqui uma observação que eu acho importante nós falar também. Quando a palavra de Deus você lê e está escrito gentios, o que é o gentios? É aquele que não é judeu. Porque para judeu existiam dois povos: o judeu e o não judeu, o judeu e o gentil. Então toda vez que você lê a palavra de Deus e se deparar com o texto gentil, significa isso, meus irmãos: o não judeu. Acreditava-se que só eles teriam acesso, né? E Jesus, ele nos mostra que não. Que não. Todo aquele que nele crê vai ter acesso. Bota de novo Mateus capítulo 12, versículo 18, e a parte B deste versículo. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Santo é o nome do Senhor Jesus. E o que o evangelista João vai dizer? No capítulo 1 e no versículo 12 do Evangelho de João, olha o que diz, para você entender sobre esse nosso Jesus maravilhoso. Mas a todos, quem ele disse? Os judeus? Não, é a todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é apenas para os judeus. Ele vai pregar juízo. Ele vai mostrar que somos justificados pelo sangue dele, não só para os judeus, mas para os gentios, para mim, para você. Ele veio para todos, ele não veio para esmagar quem não era judeu, não.
Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo a presença. Eu creio que nesta noite aqui vai ter vidas sendo restauradas, famílias sendo restauradas, casamentos, ministérios sendo restaurados, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Todos que creram, Ele deu e receberam, Ele deu o direito de se tornar filho. É todos. Ele não veio para esmagar. Ele veio para dar o direito de se tornar filho. Santo é o nome do Senhor Jesus. No versículo 19 do capítulo 12. Outra característica do Messias. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Como foi falado ali. Acreditava-se, meus irmãos, devido à opressão romana, que o Messias ia vir com espada. Ia ser através da violência. E a palavra diz que não. Ele se retirava. O reino dele era falado através da verdade. A palavra diz que ele bate a porta, aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Ele não forçava nada. O Senhor, Ele é assim. Essa era a característica do Messias. Se vocês estão esperando o Messias que vai pegar a espada, o Messias que vai liderar uma revolução violenta, estão enganados. Ele é diferente. Ele é totalmente diferente dos reis comuns. Ele é diferente. Santo é o nome do Senhor Jesus. E a profecia, meus irmãos, ia se cumprindo. Mateus capítulo 12, versículo 20. Aquilo que a gente falou bastante já. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. O evangelista Mateus, acompanhando o ministério de Jesus, ele estava vendo que estava se cumprindo a profecia. Ele não esmagava a cana quebrada, ele não estava apagando o pavio que fumega. Estava se cumprindo a profecia de Isaías, de um Messias humilde, de um Messias bondoso, de um Messias que tinha compaixão daqueles que estavam feridos, daqueles que eram oprimidos, daqueles que estavam desesperados. Ele não veio para esmagar, não, meus irmãos. Por isso, não pregue ao contrário, não fale ao contrário que a palavra não diz. E eu acredito isso, e eu acho também importante falar isso, que nós temos que ser mais fiel possível à doutrina dos cultos. Culto de domingo é o culto evangelístico, onde nós temos que apresentar esse Jesus. Apresentar. Culto da quinta é o culto mais de doutrina, ok? É um culto mais voltado para o ensino, aonde pode ser uma comida mais sólida. Mas o culto de domingo tenta ser o mais fiel possível. Mais fiel possível na missão de evangelizar, de mostrar esse Jesus. Jesus, ele fazia isso, ele acolhia primeiro, meus irmãos. Siga o exemplo de Jesus, ele acolhe. Ele acolhia as pessoas. Olha, para nós já está encerrando, o exemplo da mulher adúltera, que ele não esmaga a cana quebrada, e ele nem apaga o pavio que a fumega, e ele quer curar por completo, uma cura plena. Ele é o Jesus que ele trata o nosso passado, ele trabalha no nosso presente, mas ele transforma o futuro. A cura que ele tem para a nossa vida não é momentânea, só agora eu receber como se fosse um remédio e sair lá fora e a dor continuar. Não, ele tem uma cura plena para a nossa vida. É isso que o nosso Jesus tem para a nossa vida. Olha essa história que lindo e aprende com ela. João capítulo 8, versículo 3 ao 11. João capítulo 8, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra. Olha como o nosso Jesus é maravilhoso. Escrevia na terra com o dedo.
Com insistência na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Meus irmãos, aqueles fariseus, eles vão pegar uma mulher em pleno adultério, vão levar até Jesus, na intenção de Jesus fazer o quê? Jesus esmagar aquela mulher. Também procurando coisas para acusar Jesus. Por quê? Porque a lei dizia que tinha que apedrejar. Mas o governo da época era o governo romano, e o governo romano dizia que quem podia tirar a vida de alguém era só o governo romano. Então eles levam aquela mulher em pleno adultério, pensando: agora nós peguemos Jesus. Se ele contra a lei de Moisés, ou ele contra a lei romana e contra aquilo que ele prega. Agora vamos pegar Jesus. O que acaba acontecendo? Eles acabam sendo pegados por Jesus. Jesus vai olhar e tá, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eles vão ficar pensando: pois é, né? Tá complicado isso aí. Era assim, meus irmãos, a opressão daquela época. Um monte de pessoas pecadoras, se achando santas, querendo esmagar. E o nosso Jesus mostra que ele não é assim, que ele age diferente, ele age de forma diferente, ele é bondoso, ele é misericordioso. Meus irmãos, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu acredito muito que foi o Espírito Santo, que ele trabalha de formas que às vezes a gente não consegue entender, né? Durante essa semana eu tive um problema de coluna, um desconforto na coluna, e fui no médico. E quando eu estava na frente do doutor, ele falou para mim assim: olha, eu não vou tratar apenas os teus sintomas, apenas tratar a tua dor, eu quero tratar a causa do problema, a causa dessa dor. Meus irmãos, eu confesso que aqui dali ficou a semana toda martelando na minha cabeça. E ao me deparar com esta palavra, ao me deparar com esse texto, eu consigo compreender que é assim que o nosso Senhor trabalha. É assim que o nosso Senhor Jesus trabalha. Ele não quer trabalhar apenas nos sintomas. Ele quer tratar a causa. Ele tem cura plena para a nossa vida. Ele tem cura plena, Ele nos mostra através da sua palavra e através da vida daquela mulher que era isso que Ele queria para ela. Ela foi pega em pleno adultério. Ela queria, talvez, algo momentâneo para se livrar daquela situação. E Jesus ali vai mostrar para ela, através da sua misericórdia, que Ele é bondoso, que Ele tem compaixão. Ele vai dizer: olha, ninguém te condenou, também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Aí um ponto importante sobre isso. O que Jesus estava mostrando aqui? Minha filha, eu tenho cura plena para a tua vida. Não é só agora. Eu quero transformar a tua vida. Vai e não peques mais, caminhe com o Senhor, ande com o Senhor. Óbvio que não pecar mais, meus irmãos, significa também um modo figurado assim de falar, porque durante a nossa caminhada nós vamos cometer erros, mas saber que isso não faz parte mais da nossa vida, vamos buscar no Senhor para vencer essas lutas. Mas o que Jesus fala para aquela mulher? Vai e não peques mais. Jesus está mostrando: minha filha, vem cá, eu te curo agora. Eu curo agora os teus sintomas, isso que você está passando, essa dificuldade que tu está passando, essa vergonha, essa opressão. Eu não vou te esmagar, eu não vim para esmagar a cana quebrada, mas eu tenho algo mais precioso para a tua vida. Eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você ande comigo, eu quero que você tenha uma cura plena. Eu quero que a paz que excede todo entendimento repouse sobre a sua vida, repouse sobre o seu lar. Eu quero isso para a tua vida. Jesus, Ele não quer apenas tratar os sintomas, porque se tratar os sintomas hoje, talvez amanhã você volte aqui com dor novamente, da mesma coisa que você está passando, enfrentando.
E que bom que você volte. Mas Ele quer de verdade tratar a sua causa. Quer tratar a causa. Que você tenha uma cura plena na sua vida. Uma cura plena na sua vida. Talvez pessoas chegaram aqui nesta noite aprisionadas nas drogas. Jesus não tem um alívio momentâneo não, meus irmãos. Ele tem um alívio pleno para a tua vida, uma cura plena. Ele tem algo pleno para a tua vida, eu creio, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus, que nesta noite, pessoas vão sair daqui curadas. Vai ter testemunho aqui, de casamentos que foram restaurados, de vidas que foram restauradas, de pessoas que foram libertas das drogas, do álcool, da prostituição. Porque Jesus, Ele não quer apenas nos mostrar algo momentâneo, não. Ele tem algo eterno para a nossa vida. Ele tem algo mais profundo. A cura de Jesus para a nossa vida, meus irmãos, ela é plena. Ela é plena. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Ele não veio, meus irmãos, para apagar. Ele não veio para esmagar, Ele veio para restaurar. E como eu falei, a restauração dele é plena. Ele não vai pegar, vou correr um pouquinho, pastor, desculpa o horário aí, mas vai dar tempo. Ele não vai pegar a cana que está quebrada e vai consertar apenas ali momentaneamente. Vamos dar um exemplo, enrolar com uma fita durex. Não, Ele quer restaurar por completo. Nós entendemos, meus irmãos, que é um processo. Mas se entrega e permita-se Jesus te moldar durante esse processo. Ele tem cura plena para a tua vida, cura plena para a tua família. Acredite nisso. Ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Se coloque de pé, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu sinto do Espírito Santo que nós precisamos fazer uma oração pelas famílias nessa noite. Eu te convido neste momento, a você que está com alguém da sua família, a vir aqui na frente. Mas vem rapidinho. Se você não está com ninguém, venha você mesmo representando a tua família. Se você talvez entrou aqui nesta noite totalmente quebrado, pensando que para ti já era, eu digo uma coisa para você: o Senhor, Ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Ele restaura, Ele transforma. Ele é maravilhoso. Esse é o Messias a qual Isaías profetizou. Esse é o Messias a quem Isaías profetizou. Ele não esmaga, Ele não apaga, mas Ele restaura. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar chamando o pastor Paulo, que vai estar fazendo essa oração com vocês. Santo é o nome do Senhor. Maravilha de Deus, que bênção, né? Feche os teus olhos. Que palavra vinda do céu. Eu não vim esmagar a cana quebrada. Eu não vim apagar o pavio que fumega. Ele dizia: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Eu não vim julgar ninguém, eu vim estender a minha mão. Eu vim salvar a alma sofredora. Eu vim abraçar a pessoa que chora. Eu vim dar o meu alento. Eu vim provar para o mundo que eu amo você. Eu morri na cruz, derramei o meu sangue. E diante de tudo isso, o que você faz hoje? Qual é a tua reação diante da ação do Todo-Poderoso de morrer no teu lugar? Talvez você está ferido como uma cana quebrada. Você está quebrado por dentro.
Você não sabe mais o que fazer. Parece que nada dá certo. E você pergunta: o que eu vou fazer? Eu estou sem saída. Eu não tenho saída para mim. Daí aparece Jesus ao teu lado. Te abraça como um pai abraça um filho, uma filha. E diz: eu vim para te curar. Eu vim para te dar uma saída. Eu vim para te dar uma saída. Como eu dei a saída para aquela mulher que foi pegada em adultério, que já contava com a morte, mas Jesus deu a saída. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está te dando saída hoje. Feche teus olhos. Ele está te dando saída. Talvez o inimigo, ele tentou encurralar você. Talvez o inimigo riu da tua situação e diz: ele não pode, ela não pode sair dessa. Eu cerquei ela. Mas chega Jesus. Eu vou reacender o pavio. Eu vou restaurar a cana quebrada. Ele é o restaurador. Aleluia. Quero pedir para a pastora descer, o pastor Juninho. Os presbíteros que estão aí embaixo pode passar aqui na frente. Nós vamos impor as mãos sobre você e vamos declarar essa vitória na sua vida. Fecha os teus olhos, não abra os teus olhos. Nós vamos declarar essa vitória na sua vida. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, esse momento, Senhor, as mãos estão sendo estendidas. A mão que cura, a mão que restaura, a mão que acende, que volta a acender. A mão que cura o coração, o íntimo. Ó Deus, só Tu sabe o que está acontecendo lá no íntimo desta mulher, desse homem. Mas agora a Tua mão curadora vai lá, Senhor. A Tua mão poderosa vai lá. Toda depressão vai embora. Toda depressão vai embora agora em nome de Jesus. Toda depressão cai por terra, todo mal agora é vencido. Ai, Pai, como um pai abraça o filho que ama, abraça essa pessoa, Deus. Abraça essa pessoa, meu Pai. Tira esse fardo. Tira o fardo das costas dessa pessoa, meu Deus. Faz com que ela seja uma pessoa livre. Livre. Ela possa vencer as circunstâncias da vida. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. E abençoa os Teus filhos com cura. Cura agora, Senhor. Repreende a doença, repreende o mal. Em nome de Jesus, cura agora. Porque a glória é só para Ti, Senhor.